Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade. Neste vídeo de inspiração vamos falar sobre este livro aqui, ó, Mediunidade e Consciência, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, tá? E eu escolhi aqui uma parte, uma perguntinha que tem lá, que é a pergunta número 109, né? Ele tem perguntas também, assim como o Livro dos Espíritos, pergunta e resposta. E ele faz a seguinte pergunta sobre mediunidade e estudo, né? Já que a faculdade mediúnica não depende, a rigor, do que o médium sabe, mas do que ele sente, qual a importância do estudo para a prática mediúnica? Para que serve o estudo, né? Se muitas vezes no médium lá que não tem estudo nenhum, já é ostensivo, para que serve o estudo? Se muitas vezes o médium chega no centro, ele já tem manifestações, para que serve o estudo? Vamos falar sobre isso aí. O sentir que caracteriza a experiência dos médiuns representa apenas o ponto de partida para a comunicação mediúnica, mas não o processo inteiro. Uma comunicação completa envolve 3 aspectos: a sensação, puramente nervosa, a emoção, a experiência dos sentimentos e a veiculação dos pensamentos, o trabalho mental. O médium, no exercício de sua função, primeiro sente, depois envolve-se, para em seguida ceder às faculdades intelectuais. Então são 3 passos, né? Ele primeiro sente, depois se envolve com aquilo que ele está sentindo, com os pensamentos, para depois traduzir o que ele sente em faculdades intelectuais. Ou seja, ou ele vai falar através da psicofonia, a famosa incorporação, ou ele vai psicografar, né? Então são os fenômenos inteligentes da mediunidade, psicografia e psicofonia. Então ele precisa disso. Para a concretização desse fenômeno, no dizer de André Luiz, há uma vontade apelo à ação do espírito e uma vontade resposta à ação do médium, em estado de passividade, dando permissão que o visitante espiritual utilize os materiais cerebrais que possuem disponibilidade, tanto na memória superficial quanto na memória profunda. Desse modo, o espírito vai movimentar os conteúdos próprios, porém, passando-os pelos do médium. Se este tem experiência, se armazenou informações e saber ao longo do tempo, isso facilita a comunicação por seu intermédio. Porém, não basta ter informações arquivadas, mas tê-las organizadas. Meditação, quietude. Então o médium tem que ter mansidão, paciência, entendimento, para disponibilizá-las melhor e com o mínimo de interferências prejudiciais. Fazendo uma pausa aqui no texto, tá? Olha só o que ele fala aqui, ó. Então vejam que o espírito organiza a sua comunicação. Então ele tem um texto, né? Digamos que o espírito escrevesse esse texto em um papel e ele usasse as suas palavras, o seu conhecimento. Você, como médium, teria que ler, suponhamos que fosse assim, teria que ler esse texto e entender todas as palavras, tá? Sem dicionário. Você vai ter que entender todas as palavras, interpretar essas palavras e poder falar para outra pessoa, ou seja, o ato mediúnico, passar a mensagem dessas palavras. Acontece que muitas vezes os espíritos eles têm inteligência variada, né? Então, por exemplo, um mentor espiritual normalmente tem muito mais conhecimento, ele vai passar um nível de mensagem para o médium. Se o médium é muito inteligente, estuda bastante, lê muito, né? Medita, tem essa mansidão que ele fala aqui, cultiva essa tranquilidade, essa paz interior, essa mensagem vai passar de forma refinada através do médium para aquelas pessoas que ele vai comunicar. Ou seja, a psicografia vai sair mais fiel. A psicofonia vai sair praticamente com todas as palavras que o espírito falou. Engana-se quem acha que o médium que fala, ele repete exatamente todas as palavras do espírito. Ele não repete exatamente, né? Então, quanto mais conhecimento, os espíritos mais baixos acaba por passar quase que a mesma coisa, né? Porque não tem dificuldade para o médium traduzir, mas os espíritos mais elevados, cria-se sim certos empecilhos intelectuais. Então, é como se você, médium, tivesse que ser um computador mais potente.
com mais dados no seu HD. Para quê? Para que quando vem a mensagem lá, via satélite, venha do alto, você tenha como traduzir essa mensagem. Então, um médium com pouquíssimo conhecimento, que só se preocupa com o fenômeno, ele, por mais que ele passe a mensagem, né, que ele não se importe com isso, porque tem médium que não se importa, ele vai no piloto automático para o centro, né, mas ele vai passar com dificuldade, né, ele não vai ter, digamos assim, ser um filtro ideal. Né? Você imagine passar um café num filtro grosseiro, sujo, que não consegue passar com qualidade a água e absorver, digamos assim, as qualidades do café ali no passar, né, para sair o líquido mais puro possível. Da mesma forma, o médium, se ele não tem esse filtro purificado, né, por isso que a gente fala tanto do cuidado que o médium deve ter no seu dia a dia, na sua educação mediúnica, na sua alimentação, no seu condicionamento moral, na sua consciência espiritual, né? Então são muitas coisas. Por isso que a gente fala que mediunidade, gente, não é só fenômeno, é transformação pessoal. Vamos continuar aqui. Diz o codificador no item 225, no capítulo 19 do Livro dos Médiuns: assim, quando encontramos em um médium o cérebro povoado de conhecimentos adquiridos na sua vida atual, e o seu espírito rico de conhecimentos latentes, obtidos em vidas anteriores de natureza a nos facilitarem as comunicações, dele, de preferência, nos servimos, porque com ele o fenômeno da comunicação se torna muito mais fácil do que com um médium de inteligência limitada e de escassos conhecimentos anteriores adquiridos. Algumas vezes ouvimos de pessoas pouco informadas que a atividade do estudo prejudica o exercício mediúnico. Olha que absurdo, né, gente? Nada mais equivocado. Naturalmente que o estudar na vida do médium deverá ser algo prazeroso e com método, não estafante, inserido normalmente em suas atividades, tá? Não é para ser uma dificuldade, gente. É normalmente inserido nas suas atividades e deveres existenciais. Exigindo-lhe a tarefa mediúnica muito empenho, convém ao médium priorizá-las, cuidando para que outras tarefas, inclusive o estudo, por excesso, não venham a estorvar-lhe o avanço. Então, o que eles estão explicando aqui, gente, é que para tudo existe o bom senso. Você não precisa, por exemplo, renunciar aos estudos da mediunidade, porque agora eu vou fazer uma faculdade, vou começar, nem começou e já está querendo largar os estudos espíritas, né? Então, conveniente. Então, veja, busque o ajuste, né? Mesmo que você não possa ler um livro, digamos assim, rapidamente, mas você reserve para ler de pouco a pouco. Quem é que não tem 5, 10, 15 minutos da vida, gente, para ler um pedacinho de um livro da doutrina espírita, um livro do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, um livro de André Luiz, um livro de Emmanuel, um livro de Joana de Ângeles, um livro de Kardec? Todos nós temos, porque na sociedade que nós vivemos hoje, que nós pegamos esse aparelhinho aqui e ficamos às vezes assim, alheios, 5, 10, 15, 20, meia hora, 1 hora nas nossas mãos. Por que não então tirar um pedacinho, nem que seja um 10% de 1 hora? Você já vai conseguir ler algumas páginas de um livro. Então nós temos condições. E para aqueles amigos que às vezes vão lá no canal e dizem assim: Anderson, como é que eu posso desenvolver a mediunidade sem ler? Péssima notícia para você, meu amigo. Não tem como desenvolver saudavelmente a mediunidade sem ler. Então, é necessário a leitura, porque todo vídeo que nós fazemos, até os meus vídeos aqui no canal, gente, são um compilado da leitura. Então, nada como você extrair a coisa, né, da raiz, né, da raiz dos livros, do que as pessoas deixaram lá escrito. E aí você vai poder extrair a sua opinião. Então isso, gente, é importantíssimo. Ah, mas eu não consigo ler, eu fico com sono. Conselho do Divaldo Franco: se você lê e fica com sono, leia de pé. Leia em pé, porque aí você não vai dormir, né? Você não vai dormir em pé, até que você se condicione, se acostume a ler. E aí você vai sentar, vai poder até deitar se quiser.
e não vai dormir. Tudo é um condicionamento, gente. Os hábitos nossos, nós temos que repeti-los e com o esforço nós conseguimos, tá? Então, gente, é uma questão de dedicação, é uma questão de esforço. Se você não gosta de ler para desenvolver a mediunidade, ou ler livros da doutrina espírita, que dirá, gente, numa faculdade? Então, é muito importante, gente, não tem um outro caminho. É o conhecimento, é a evolução, e todos nós precisamos disso. A leitura nos transforma intimamente. E quem lê, quem estuda, sabe que isso acontece, sabe que isso muda a nossa vida. E eu sempre digo, a verdadeira cura espiritual não está na sessão de cura no centro, não está na sessão de passe do centro, ela está no estudo profundo dos princípios morais, científicos, da doutrina espírita. Aí você, desabrocha, aí é aquela cura que não tem como voltar atrás. E você vai até curar para doenças que possivelmente você venha a ter. Então, isso sim, gente, é uma cura, nos melhora, nos faz evoluir. Então, meus amigos, muito obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo de inspiração. Desejo a vocês muita paz, muita luz. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.